Ô, ô, ô. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Firmino. Boa noite, Rádio Bicuda. Boa noite, audiência. Boa noite a todos que estão nos Boa noite, ouvindo. Felipe. É um prazer estar aqui de novo. A gente vai estar falando sobre o tema preguiça, o empobrecimento da vontade. Esse tema maravilhoso que Preguiça, eu vou falar. preguiça, my God. Vai lá, Firmino, é com você. Olá, pessoal. Muito boa noite. Realmente é um prazer estar com vocês aqui e contribuir um pouco para a gente, né, aumentar o nosso autoconhecimento e melhorar a nossa qualidade de vida. E hoje a gente está falando, né, no último dos 7 pecados capitais, que é a preguiça. Doce preguiça, né? Eu abro a nossa roda aqui na nossa caverna com uma frase do mestre de Viena, meu querido Freud. Ele diz o seguinte: preguiça é o ato de descansar antes de estar cansado. É interessante se sentir cansado a pessoa. E um outro pensador que eu gosto, que é um colega meu, aliás, um texto que eu tive acesso graças à minha pesquisa para essa roda, do Devon Place, ele diz o seguinte: não existe preguiça. Pô, eu gostei muito quando eu acho que preguiça é uma invenção, entendeu? Lá do início da caverna, que a gente já falou em outras rodas, né? Em determinado momento, a gente começou a apelidar emoções ou pulsões ou instinto ou ações que estavam dentro de nós quando nos aportamos aqui nesse planeta. A gente não tinha como. A gente inventou um vocabulário, né? A gente já falou da luxúria. Todas essas questões elas acabaram sendo uma forma de construir em torno da vida humana um contorno para impedir que o desejo se manifestasse, né? Começou-se a perceber que o desejo podia ser o desejo liberado, ele pode ser destrutivo, né? Então, eu concordo com o Devon Price, que disse: preguiça não existe, a preguiça é uma invenção. Aliás, a gente inventa, né? Essas palavras, a gente define a partir das nossas intenções, né? E a preguiça ela tem uma característica muito interessante no nosso tempo hoje. Ela é um pecado, né? Um crime, ser preguiçoso. Mas é interessante que os filósofos como Diógenes e o Aristóteles diziam o seguinte, que preguiça era uma coisa muito boa, né? Que era a possibilidade de você não ter a necessidade de trabalhar, então você se sentia um homem mais feliz, mais pleno. Você vê que contradição, né? A seguir, nós temos, a partir, né, do surgimento da indústria, do capitalismo, outros pensadores dizem, não, a preguiça, a pessoa que tem preguiça é como um relógio sem corda, né? Esse empresário está fadado à miséria. E a outra coisa que é dita também com relação à preguiça, que também é em cima da religião. Religião e capitalismo às vezes dão as mãos, né? É interessante isso. E aí se diz que o trabalho é a única maneira da gente ser feliz, é a única maneira da gente crescer, da gente, entendeu, ser feliz, conquistar coisas. Então, não, numa ideia e num mindset de conquistar coisas materiais, ser bem-sucedido, o trabalho, então, ele é colocado, né, em detrimento da preguiça. E essa preguiça que a gente está dizendo que é uma invenção, porque a gente começa a notar aí que existe uma relação de poder, né? Preguiçoso, eu me lembro, aliás, eu estava pensando o que eu vou dizer com ela. Eu gosto de colocar sempre a minha vida em relação àquilo que falo, né, para as pessoas, para os meus pacientes, a minha vida. Eu me lembro, eu quando adolescente, engraçado que é uma contradição, sabe? Por isso que eu acho que a preguiça realmente é uma invenção. Ela é uma emoção, uma questão que está dentro da gente que a gente não sabe, então a gente define. O preguiçoso é o cara que não trabalha. Esse cara não quer coisa nenhuma. Você é um vagabundo. Aliás, antigamente, e na minha adolescência, a gente era preso por vadiagem.
Meu querido Helder, lá em São Paulo, Helder, você que conhece o comandante Ed, sabe disso, né? Que ele é um estudioso fantástico. Antigamente, você estivesse na praça, era preso por vadiagem. Muitas vezes o estudante, eu fui detido algumas vezes como estudante, que aí entra uma outra coisa, né? O narcisismo do policial ignorante, da liberdade de ser do ser. Naquela época era muito pregnante, porque eles eram menos. Cara, para ser policial, não tinha que saber atirar e dar porrada, ele não precisava estudar. Então, pô, ele pegava um negro como eu, pô, eu sou um negro abençoado, porque mesmo tendo nascido numa comunidade, eu tinha acesso a algumas pessoas que estudavam lá dentro. Tinha um amigo meu que fazia direito, estudava direito. Então, naquela época, eu conhecia mais direito que hoje. Se perguntar uma lei, mas naquela época era cérebro novinho, né, cara? Eu sabia artigo, não sei o quê. O senhor não pode tocar em mim perto da minha casa. Tinha metro, tem metros que não podia tocar. E eu dizia, o cara ficava danado da vida comigo. Então, eu me reporto à minha adolescência porque eu tive uma grande dificuldade de ter emprego, de trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa loja, né, de roupas de um amigo meu, que era grande amigo, sempre tive grandes amigos. Né? Gente, eu me dou muito bem com empresário desde pequeno. Embora seja filho lavadeiro e vaqueiro, eu me dava bem. Talvez eu seja inteligente, sei lá. Que dizem que os ociosos, olha, isso é científico, os ociosos têm que ir muito mais avantajados. Então, eu não tenho nenhuma vergonha de ser chamado de ocioso, que já é uma coisa capciosa, à medida que a gente está colocando que a preguiça é uma invenção também de controle social, né? Uma invenção de superposição de poder, né? E negando, inclusive, a situação em que você vive. Pô, a gente falava de moradores de rua, tem gente trabalhando ali, tem gente capaz, tem artistas ali abandonados. E a situação não facilita. Aí, nós somos vagabundos. Eu vejo gente falar, uma amiga minha diz, tem que matar. Eu digo, meu Deus, é um negócio assim complicado, porque a pessoa não tem essa noção de que existe um ser, cabeça de ser, e o lugar onde ele vive, o ambiente. Se o ambiente não facilita, o ambiente ele prejudica também a pessoal, à medida que não dá espaço para ela crescer. Então, eu me lembro que eu fui trabalhar, fui ajudar no armarinho. Então, é uma inventiva minha, né, cara? Eu era proativo, né? Eu tinha o quê? 11 anos. E aí isso foi ceifado quando? Quando eu vou buscar trabalho e não acho. Era difícil. Mas trabalho eu buscava, deixava currículo. Eu tinha currículo aí, acho que eu tinha, hoje não sei mais, tem muito tempo, eu vou com 70 anos. Mas naquela época eu devia ser por currículo, não era agora essa mais facilidade que a gente tem na internet. Mas eu era visto pelos irmãos da minha mãe, meus tios, e alguns parentes como preguiçoso. Eu era um vagabundo, mas, cara, eu era vagabundo que dava aula de matemática e português nos bares, para você ter uma ideia, né? Eu dei aula de português e matemática nos bares. Amigos meus que fizeram concurso, mas eu não. Meu Deus, o que é isso? Oh, my God, deve ser espiritualidade, deve ser o quê? Que eu não entendia. E eu ficava danado. E uma delas, eu arrumei um trabalho, uma empresa, depois entrei lá, né? Antiga Vulcan, acho que existe ainda. E aí um amigo meu arrumou uma vaga, eu fiquei tão feliz, meu Deus, você é desse eu estava assim, era uma porção de dardos sobre mim, preguiçoso, vagabundo, vadio. Oh, e meu pai é operário, minha mãe é lavadeira. Você imagina para mim, o meu filho mais velho? Por que eu estou trazendo isso? Eu nem sabia que eu ia entrar nesse caminho, estou entrando nesse caminho, é intuição. Por quê? Para a gente ter um cuidado com relação a gente apontar dedo para alguém que a gente chama de preguiçoso, tá? E uma outra coisa muito interessante da preguiça, que lá os grandes filósofos já diziam, né, os grandes pensadores, e a gente está retomando isso com relação a lidar com o trabalho, né? O trabalho hoje está sendo revisto a partir da França, né? A França foi que inaugurou isso, a redução da carga horária de trabalho. Porque a gula da indústria, entendeu? Da mídia, do empresariado, é que você trabalhe japonês. Eu fico lembrando do Macunaíma, né, do Mário de Andrade, que criou o Macunaíma como
Um exemplo, aliás, o carioca é o preguiçoso, né? O carioca, o brasileiro, o carioca. Então, comparar o Rio de Janeiro com São Paulo, nós do Rio de Janeiro somos preguiçosos. Porque São Paulo é New York of Brazil, porque ela trabalha diferente, não sei o quê. Então, há uma diferença nessa cultura, e a cultura da vagabundagem ficou para o Rio de Janeiro. Né? Aliás, onde sobrou muitos negros, né? Como a gente falou no racismo, os negros tá livre, se vira, dane-se. Você tá livre, dane-se. Como se a gente vivesse num plano em que você pegasse uma fruta, pegasse a light, colocasse luz na tua casa, pegasse ônibus de graça, e, no entanto, não. A organização do ambiente é uma organização que ela é sectária, entendeu? Discriminatória e excludente. Ela não permitia que o negro, né, se movimentasse. E vamos lá, negro, vamos pegar nordestino, vamos pegar as pessoas que têm menos condições intelectuais, né, para viver. Então, elas ficam no lugar de vagabundo, preguiçoso. A gente tem isso hoje ainda no meio empresarial. Eu tive agora no DNI. Ah, o cara não se esforça. Cadê a vontade? Por isso que é falta de vontade, né? O adoecimento da vontade. Por quê? O que é vontade, gente? Basta ser eu ter vontade, que é uma questão que eu coloco para os coaches, para a PNL. Basta ser a tua vontade. Como é que você tira a vontade? É assim, então meto a mão aqui, tirou aqui no cérebro, tira a vontade e coloca a vontade. Como é que é a vontade? Por favor, apareça, eu preciso de você, eu estou morto. Oh, my God! A preguiça, a gente precisa ter um cuidado, que ela é sintoma de várias doenças, né? Pode ser sintoma de várias doenças, o que a gente chama de preguiça, né? Uma pessoa pode estar com ideia suicida, uma pessoa pode estar num problema muito sério, e você, é empresário, olha, pô, não produz. Aí um encarregado, geralmente encarregado, meio, né, o capitão do mato, que ele já está numa posição, dê poder e você vê que homem é, se é homem ou animal. Aí ele disse, olha, o cara ali não está produzindo, aquele lá fez não sei quanto, pegou quantos botões, outros não. E aí a gente não vê a história da pessoa. Então, por isso é que eu encaminhei essa conversa de hoje para essa coisa da preguiça não existe, né? Os gregos, é interessante pensar nos gregos, os pensadores. Para o grego, a preguiça é fantástica, é muito valiosa, porque a preguiça, eles dividiram, a gente traz isso até hoje, hein? A divisão grega, que vai falar inclusive da democracia. O que é democracia? Democracia é beleza, né? Eu acho beleza. Mas precisamos ver o nascimento disso. Ela está repousada em cima de exclusão. Negro não podia, mulher, olha, atenção, mulheres que amo de toda a minha alma e meu coração. É desde lá que vem essa exclusão das mulheres, né? Elas não ocupam espaço negro, está visível, né? É só ligar aí a televisão, a internet e ver quantos ataques há ao negro. E uma outra coisa que a democracia grega não acolhia eram os estrangeiros. Então, só ver que a democracia ela também de certo modo, é uma criação que tem partes ilusórias, né? Utópicas. Quando, quando você não entra profundamente no conhecimento mental, emocional, existencial e essencial do ser, onde a gente vai tocar no inconsciente. Então, quando você começa a notar e deslindar essa questão do desejo, que a gente vai falar do interdito lá atrás. Então, a gente nasce. Pum! Nasceu Felipe Firmino, ou quem está nos ouvindo? Tá, entrou no útero da mãe. O Cauã está nascendo aí. Felipe, cuida bem dele, hein? Está nascendo. Prepara um ambiente legal para ele. Carinho, entendeu? Bons pensamentos. Porque o mundo, cara, o mundo pode ser cruel ou agradável. Ele é feito por esse ambiente também que recebe. A gente chega aqui, pô, desamparado, 9 meses para nascer, lá dentro, né? A mãe anda, se a mãe é drogadita, se ela usa crack, se ela é prostituta, se ela sofre, se ela está na rua, se ela é rica, se ela é princesa, o bebê está recebendo isso lá. Entendeu? Então, esse período a gente chega assim, e com a gente, o que a gente tem? Até o cérebro está se formando, a gente está assim meio perdido. Oh, my God, essa poeira cósmica caiu aqui dentro. Sou eu. Porque a gente sabe hoje que já
a formação da identidade já se dá ali dentro, né, cara? Então tem bebê, inclusive, quando sai, que não quer viver. Tem gente que não acredita, né? Morte prematura. Vou me embora dessa casa, dessa família maluca. É, tem gente que não acredita nisso. A gente, não, isso não é científico, isso é coisa espiritual. Ah, a espiritualidade hoje está na tua vida, na minha, inegavelmente. Então, o que acontece? A gente chega nessa maneira, desamparado, sem, sem nenhuma possibilidade assim, de reagir ao mundo externo, que o mundo externo vai ser o útero da mamãe, né? Pá, lá dentro dessa mãe maravilhosa, eu adoro. Um beijo, mamãe! Eu adoro minha mãe, porque ela me segurou lá dentro um tempão, né? Então a gente fica aí 9 meses. Esses 9 meses são justamente o espaço onde a gente vai entender um pouco a questão da preguiça, tá? Então, se você chega num ambiente e que é difícil. Primeiro emprego, né? É interessante, primeiro emprego, muito interessante. Você vai trabalhar, o primeiro dia, como é que eu vou fazer? Você chega. Como namorar? Como é que eu vou fazer? O que tem que fazer? Você vai. Aí, se realmente é uma empresa correta, legal, bota uma pessoa para te levar, apresentar os setores. Isso faz, hoje não se faz. Hoje bota o cara para trabalhar, dá uma marreta, ou dá um computador, ele que se vire, tá? Mas uma empresa organizada leva todos os setores, mostra o que vai fazer, coloca uma pessoa para acompanhar, para ensinar. Então é preciso, a gente tem isso desde o início. Mamãe e papai vão ensinando a gente. Se o papai e a mamãe são realmente organizados, a gente tem uma possibilidade maior de ter uma vida mais feliz e de ser menos taxado de preguiçoso. Porque essa preguiça é justamente o contato do princípio do prazer que a gente chega aqui. Nós somos. Imagine um corpo pequeno, uma mente se formando, a intensidade das emoções, a intensidade do instinto. Pode botar aí, pode botar genética, neurociência, o que quiser, cabe, porque o inconsciente é enorme. E aí, nós, os seres humanos, precisamos desse espaço. Esse espaço dá a gente uma ilusão de permanência do princípio do prazer, porque você fica ali, né? A mãe come, você se alimenta, tá? Aí 9 meses você nasce. Aí você entra nesse processo de vida. Se esse espaço lá dentro ele não é um espaço agradável, propiciador para a tua evolução, você vai ter certamente, digamos, distúrbios no teu comportamento, sua forma de lidar com a vida, que pode ser taxado de preguiçoso. Então, preguiça e outras coisas que já vimos aqui anteriormente. Nós estamos trabalhando hoje a preguiça. Então, esse Firmino, cara vai ser preguiçoso. Ele é lento, ele gosta de ficar parado. Ele vai para um trabalho, ele tem medo. Vai fazer uma mudança, ele tem medo. Ele pode ser procrastinador, como dizem, né, que é um termo muito usado atualmente. Então, a pessoa já vai ser taxada. Então, ele é vagabundo, vadio, percebe? E as pessoas começam, os trabalhadores, que dizem os trabalhadores, né? Esse cara não quer nada com a carne seca. E aí não se levanta a questão de observar, porque é uma coisa muito interessante que a gente deve ter na relação com as pessoas, e principalmente quem cuida da mente das pessoas, é não julgar, é observar, é pesquisar, ficar curioso. Se você quem está me ouvindo, se é curioso, parabéns, seja curioso. Você vai acabar se descobrindo. Você vai acabar levantando esse véu, encontrando quem você é através da busca do autoconhecimento, ouvindo, pensando a respeito. Então, assim, é preciso ter um cuidado com relação à questão da preguiça. Felipe, eu quero escutar um pouco você. O que você está achando até agora? Vamos lá, cara. não, achei, agora ia falar de uma coisa aqui, mas eu vou pegar esse outro gancho aí que você falou. Uhum. A curiosidade é a irmã da inteligência, né? Então, a gente pode até falar sobre esse tema, sobre curiosidade, porque é muito importante a gente entender, e aí eu vou trazer o exemplo que você falou, né? Que você Uhum. brincou aí do Cauã. Bom, chega uma determinada fase da gravidez que o bebê ele começa a mexer muito. E é natural de todas as mães, né, que estão ouvindo aqui, ficarem preocupadas, porque quando ele não mexe, né, falta aquele contato, falta aquele estímulo, e às vezes
vem, gera uma preocupação, né? Poxa, meu bebê não mexeu hoje, tudo. E ontem aconteceu isso. E aí, É, a Luciana falou assim: não, o Cauã mexeu pouco, não tá mexendo muito. nós já começaram a controlar o Cauã. Pô, quanto tempo, cara. É, Aí, e em certo grau de ignorância, uma pessoa que está fora, né, ou uma pessoa que não é curiosa, que não lê, que não pesquisa, que não observa, que não se aprofunda, ela já vai começar a projetar nesse filho aspectos negativos, de falar, essa criança é preguiçosa já desde pequena e nem mexe muito. Eu verdade, sei, verdade, Felipe. é assim, claro que eu estou falando de um extremo, tá? Estou falando de um extremo, porque normalmente numa gravidez o pai e a mãe estão alimentados pelo amor, pelo carinho, pelo afeto. Mas se a pessoa tiver num momento de muito estresse, né, que ela tem essa dificuldade, ela vai jogar isso. E aí vai falar, é preguiçoso, etc. E aí qual foi a minha solução? Eu falei, oi, Cauã, dá licença, tudo bem, meu filho? Como é que você tá por aí? Já tá dormindo? Já eram as 10 horas da noite. Já tá Pô, tá tendo dormindo? um sono, pô. Legal. Já tá dormindo? Não tá? Tá acordado ainda? Fala com o papai e a mamãe, a gente tá aqui. Tava querendo te ouvir um pouquinho. Daqui a pouco você vai dormir. Dá licença pra gente falar com você. Aí ele foi e mexeu. Eu falei, viu, Interessante, né, Luciano? cara? Vê como é Tem que interessante, né? saber ir jogando, não é do seu tempo só. Aí pronto, deixei ela, ficou tranquila, pronto, beleza. Aí mexeu de novo, falei, pronto, deixa ele aí. Eu falei, vai descansar, calma. Boa noite aí, obrigado, fica com Deus, tchau. Legal, Felipe, E aí, legal isso. Você vê que é interessante, né, cara? A importância de respeitar qualquer ser, né? Não taxar a priori como preguiçoso ou qualquer outra coisa, está falando da preguiça. Um bebê pode descansar lá. É um sinal interessante, até de que a gente pode pensar que há uma harmonização. Um lugar mais harmônico, ele propicia relaxamento. A questão da preguiça, né? É interessante pensar. Ela é uma. Primeiro, que ela não existe com essa conotação negativa que a gente coloca. Quer dizer, o espaço da vida é como música, existe espaço do som e do silêncio. Percebe? Aliás, a música é isso, som e silêncio, som e silêncio, som e silêncio. E tudo, o universo é uma música, entendeu? A vida é uma música. O corpo é um instrumento onde o espírito toca a sua música, né? A mente, a ô psique. Firmina, só para pegar esse Diga. gancho para entender, esse lance aí da música, você falou, né? Do alto, baixo, tudo. Eu acho que as pessoas, Uhum. elas, claro que a mente funciona de uma maneira, para Aham. simplificar as coisas, acaba, na verdade, trazendo mais complexidade. E quem Sim. não está muito desperto acaba passando por isso. Mas o que você falou, eu acho que o silêncio ele é tão temido quanto a preguiça, no sentido negativo da Exato, é palavra, né? isso. A Eles preguiça é ficam, o as pessoas silêncio, isso mesmo, ficam. você captou, isso mesmo, cara. Isso, perfeito. Tua intuição está perfeita. Quando você apelida uma coisa, né? Esse cara é PMD. Não, ele é autista. Não, acho que ele é neurótico. A gente tem essa coisa, é uma pobreza muito grande de expandir a nossa consciência e entender. Esse cara é um cara. Quem é esse cara? Né? Você diz, A pô, gente não quem é dá o tempo ao Cauã? tempo, né? Quem é o Cauã? Cara, não sei, para ser o presidente da República, sei lá quem é. Então, é um cara que eu não sei quem é. Então, eu preciso ter um cuidado com a outra pessoa para saber quem é essa outra pessoa. Eu tenho que ter clareza. Aí a importância, né, da pessoa ter maior conhecimento de si. Eu tenho proposto realmente a psicologia preventiva. E eu vejo hoje movimentos que vão levar um tempo em que as pessoas vão buscar a psicologia, entendeu? O autoconhecimento, que vai facilitar uma vida melhor. Por quê? Você, quando se conhece um pouco, você tem uma possibilidade de ser mais compassivo e mais empático com a outra pessoa. Daí uma pessoa que seja, é, digamos assim,
bem organizada, mesmo que tenha passado por momentos difíceis, né? Muito difíceis, né? Eu até me coloco sem nenhum narcisismo, me coloco como exemplo para mim mesmo. Eu me olho no espelho, caramba, Figueiredo, você é o cara. Porra, passei isso sufoco. Não tem muita gente que passou aí, mas eu tinha base, cara. Eu tinha a minha base. Eu não falo do meu pai e da minha mãe aleatoriamente. Eu sentia isso neles, entendeu? E você fez, Felipe, eu acho barato isso. Eu fazia isso com o Ramon também. Acho um barato se sacar e ser parceiro da tua mulher. Porque a mulher, você imagina, a mulher está ali, ela está recebendo aquele ser ali, né? E ela tem o conhecimento dela, né? Se é uma pessoa que tem maior conhecimento de si, ela vai lidar, mesmo quando se tem, porque às vezes o conhecimento também mergulha a gente também num espaço, a gente é curioso, mergulha a gente em pesquisas, suposições pseudocientíficas. Mas será que é isso? Não está mexendo por quê? Mas a gente começa, o livro da fantasia está muito ligado a nós. Então, essa atitude de acolher, de não julgar, de saber o que está acontecendo. E aí, como eu falava do silêncio, né, e da música, e você captou muito bem isso, Felipe, a preguiça é o silêncio da ação. Eu estava, né, pensando, e eu entendo como ato falho, um xiste. O que acontece? A gente já vem falando aqui nas últimas horas dos intérditos que foram necessários. O princípio da realidade é necessário. Claro. Por que é necessário? E aí ele mergulha a gente no mal-estar da civilização que Freud coloca, né? Na questão da espiritualidade, coloca em todas as religiões. Não, você vai ter um lugar melhor. Que a princípio pode ficar assim, meu Deus, mas então essa vida aqui é muito ruim. Pô, vai ter um lugar melhor. Então... Mas pode ser pensado também em gradações evolutivas. Se você sacrifica o seu desejo, e aí o trabalho entra, aí sim o trabalho tem uma conotação importante. Se você sacrifica o seu desejo para um trabalho, mesmo que você não goste, está acontecendo muito atualmente, muitas pessoas fazem o que não gosta, por necessidade, é preciso fazê-lo. Mesmo isso, nós sacrificamos a cada momento nosso desejo. Isso vai trazer a você um espaço, né, de relaxamento. O que é férias? Felipe dizer que vai viajar. Eu fiquei com inveja, porque eu sou louco para ir para Paris. Você ainda vou a Paris. Então, o que acontece? Pô, você tem férias, né? Você tem feriado. Hoje é um feriado, olha aí que beleza. Feriado? Viva a preguiça! Quer dizer, preguiça sem a conotação negativa. Ela é um silêncio. Você faz um silêncio do som, da música, da vida onde está o trabalho. Então, esse silêncio é muito importante, que ele, digamos assim, ele recarrega as tuas baterias. E a gente precisa disso. E a gente hoje compreende o trabalho dessa maneira, embora, claro, que a violência sedenta do capitalismo, né, de alguns empresários está terrível. Mas a gente sabe, e ele está sabendo, que se você mantém uma pessoa sem esse relax do silêncio, ela não vai produzir. O que está acontecendo? Muita doença, né? Fruto do trabalho, o ambiente. Então, a preguiça, o cara é preguiçoso, não quer nada com a vida. São os artistas. O artista, aliás, eu gosto, sempre quis ser artista, eu gosto de tocar violão, toco muito bem, gosto de compor, escrever. Eu admiro os artistas, caras que pintam. E o artista precisa de um relaxamento. Aliás, alguém já deve ter escutado, Felipe, você já escutou, esse cara é um artista, geralmente referindo a você que você é preguiçoso, você não é muito chegado no trabalho, você não é japonês, você é mais macunaíma, porque é um preconceito, Ainda cara. tem isso, né? Porque no Japão eu trabalho 12 horas, tipo, você não está trabalhando. Porra, porque o Japão, o nego diz assim, pô, esse cara não trabalha, trabalha, eu não sei quem foi o Na nosso verdade, tem um quê empresário, de que assim, exploração aí também, né? Porque a pessoa quer. Aí bota exatamente, um quê de exatamente. competição, um quê de exploração, um quê de resultado que a gente vai ficar para trás, e etc, etc. E a ganância. Então, a preguiça ela recebe uma carga assim, negativa. Do nome já, ó, gente, anota aí, preguiça é uma invenção. Né? Inclusive, ela pode ser assim, aparentes sintomas ou mesmo sintomas de algum transtorno. Entendeu? Ah, o cara é preguiçoso. Você vai ver, o cara tem um transtorno seríssimo, cara. E uma outra coisa, a pessoa tem dificuldade de lidar
com a mudança. Então, quando você não escuta essa pessoa, você taxa de preguiçoso. E como eu já disse anteriormente, isso é comprovado pela ciência, a grande ciência que caminha ao lado da religião, da espiritualidade, né, da filosofia e da arte, diz o seguinte: o cara mais voltado ao ócio, ele tem uma inteligência maior. Você sossega a mente. Se a gente for pensar um pouco, o que é meditar, por exemplo? Né? Você, quando medita, você se isola, cara, você tira o foco, porque o mundo e a mente é muito, digamos assim, ela é muito atraída por esse barulho externo, muito barulho aqui agora. Agora, nesse momento, eu agradeço estar com vocês. Realmente estou focado nisso. Mas se eu não tiver essa capacidade de abstração, eu vou estar com problema. A conta não sei de quê, da Enel, não sei o que lá, o carro que bateu, a construção que eu estou fazendo aqui, e não sei o que lá, e bababá, e assim, a mulher que eu vou sair, onde eu vou. Vamos ao churrasco. Mas tem um aniversário do meu filho, tem não sei o quê. Mas essa coisa toda vai tomando. E os orientais dizem muito isso, os grandes mestres, né? A mente é um macaquinho que não para de pular em galho em galho. Então, o que acontece? Se você tem um mundo como o de hoje, né, que o Felipe falou ainda agora, muito competitivo, muito exigente, porque a cada dia o princípio da realidade é muito exigente. Ele é organizador, mas muito, ele fica mais exigente à medida em que, na relação do ambiente social, né, onde vai haver as funções, existem mentes e interesses narcísicos, onde dissimulam, entendeu? Dissimulam a superposição de poderes, né, alheios sobre os ombros das pessoas, e aí qualificam a pessoa de preguiçosa. Tá? Por quê? Isso também é uma forma, na verdade, é um látego covarde para mim, né? Muito hostil, porque essa pessoa sabe, e a consciência, esse consciente, essa consciência coletiva, nociva, ela sabe onde tocar uma pessoa pela comparação. À medida em que você não tem condição, por exemplo, de ter um momento de lazer com a sua família, em que você não pode nem dar pipoca, né, aos macacos na Quinta da Boa Vista, que eu nem sei se um tempo que eu não vou lá, eu tenho saudade, ou dessa vou aqui na Boa Vista, dar pipoca para macaco ou conversar com os elefantes, olhar o leão assim. Então, o que acontece? Se você não tem um espaço de lazer, e hoje o nosso lazer ele está assim, pontilhado por muitas, digamos, muitas variáveis agressivas, porque até a questão da segurança entra aí, né? Então, outra coisa a gente vai falar a qualquer hora, né, Felipe? Segurança é um negócio complicado. Vou chamar até o Helder. Alô, Helder! Help-nos, please! Para falar sobre a segurança, porque até o espaço, que o ambiente está tão nocivo para você ser feliz trabalhando, que até a segurança. Se vai no ônibus, eu venho, né, do Rio para Maricá, e venho no ônibus. Houve um período que havia muito assalto. Então, a pessoa, entre o período de 6h30 até as 8h30, a pessoa entra no ônibus e fica ansiosa. Olha só, cara, você sai do trabalho, trabalhou 8 horas, porra, vem para casa, para chegar em casa, né, comer, quem mora distante, né, comer, dar um beijo no filho, talvez ver um pouco de dormir mais cedo, tem que sair cedo, porque mora longe. Se tiver um carro, ainda vai mais rápido. Mas se for de ônibus, vai ter que pegar aquele ônibus para chegar lá às 8 ou às 7. Mas você ainda vem assoberbado por esse temor de ser assaltado ou violentado. Então, o que a gente pode pensar? A preguiça, ela recebe uma culpa que não é dela. O mal-estar está mais na forma do trabalho assalariado, e um trabalho assalariado e ele alienante. À medida em que hoje a gente tem batalhado, olha que a gente tem avançado muito na saúde do trabalhador, mas é muito curto. Dentro do próprio governo a gente tem brigado por isso, para respeitar o trabalhador. A gente tem feito conquista, aí tem que ser a conquista, né, nas leis e tal, mas continuamos ainda com o mesmo preceito grego, tá? Um grupo, que o grupo que vivia na boa eram os artistas, né, que eram os filósofos e os da guerra. O resto, pô, escravo, negro, mulher, dane-se. Então, o que acontece? A gente continua ainda com essa dicotomia na relação, né,
do ambiente social, que tem impacto, sim, na pessoa. Né? A gente trata a pessoa, a gente tem dito isso, né? Eu defendo isso, não só eu, como eu, Felipe, Gandhi, mas você precisa se conhecer. Você mudando a si mesmo, você muda o mundo. Você não ser zebrinha, né? Eu detesto me colocarem como zebrinha. É muito fácil ser uma zebrinha, né? Pô, fazer um churrasco com você por aí. Então, mas é importante notar que se você está num espaço onde só tem leão, você é uma zebra, você está frito. É preciso modificar esse espaço. É preciso que esse espaço. Então, na verdade, a preguiça, né? A famosa preguiça, não, o Brasil, alguém disse aí, não sei quem foi um dos nossos empresários, o Brasil não cresce, o PIB do Brasil porque tem muito feriado. Né? Tem muito feriado por quê? Porque, porra, bota o cara para trabalhar 8 horas, 12, até a gente trabalha mais de 12 horas, cara. Na China, por exemplo, né? No Japão, trabalha sem parar. E aqui no Brasil se trabalha. Eu conheço um médico que ia para a reunião e dormia na reunião. Vocês vão ver isso na empresa de vocês. Aquele cara que está meio tá na reunião. Porque quem trabalha na saúde, por exemplo, as enfermeiras, auxiliares de enfermagens, os policiais, alô, policiais, que além de sair da caserna, vai fazer a segurança de shopping. O cara não tem tempo, porque o que, que acontece? O ambiente não facilita que a pessoa tenha esse espaço que a gente falava ainda agora, Felipe, do silêncio. É o que a gente apelidou de preguiça, é o silêncio do feriado, das férias. Eu mesmo estou louco para tirar umas férias em Paris. Olha que silêncio maravilhoso. Que não é que você não vai fazer coisa, mas assim, é diferente você estar livre, cara, um espírito livre. Mas, ô Felipe, Daí, olha só, olha como é diga, engraçado essa questão aí das férias. A gente vive num mundo tão corrido, né? Ainda mais hoje em dia, eu queria até trazer esse ponto das distrações eletrônicas, né? uhum, Celular e etc, né? Que eu acho que isso aí já é muito evidente para todo mundo, mídia sim, social e como era a televisão, etc. O que que acontece? Esse momento das férias, como a vida é muito corrida, você normalmente volta até mais cansado para o trabalho do que tivesse bom, descansado. Então, o descanso em si, né, laboral, descanso da sua mente, para você não fazer nada, o ócio é muito bom, né? As pessoas falam assim, para quem é mais criativo, com certeza já ouviu muito isso, né? Você está sem fazer nada e etc, etc. Quem é criativo, a pessoa que tem muita energia mental e ela precisa desse descanso para ter o ócio criativo dela, para justamente ela conseguir reunir as informações e concretizar elas num projeto, ou seja num desenho, seja lá numa arte, numa apresentação, seja lá no que for. E aí, essa vida corrida que a gente leva faz a gente entender que o movimento é esse, quando na verdade o movimento é o contrário. É você, por exemplo, ontem mesmo eu estava na minha mentoria e a pessoa falou que chegou num determinado momento, as pessoas estavam todas no celular, sem interagir, num encontro de família. Isso acontece? Acontece, que é o silêncio. A pessoa não sabe lidar com o silêncio, ou ali já acabou aqueles assuntos, ela vai pegar o celular, né? Mas ela poderia ouvir uma música, ela poderia estar fazendo alguma atividade ali para ajudar, né? Então, isso tudo, ela poderia estar arrumando alguma coisa, quer ajuda, interagindo, quer limpar, quer servindo de alguma forma aquele ambiente, ou enfim, ou conversando sobre outra coisa. E aí isso acaba, na verdade, por exemplo, no momento de encontro de família, que é para você relaxar a sua mente, né? Para você usufruir da sua preguiça, que ali você não precisa estar muito preocupado. Tem ambiente familiar que você tem que estar preocupado com tudo, porque o que você fala, você é julgado. O que você fala, você enfia uma faca em você praticamente, aí você tem que ficar, aí vira uma disputa, aí você gasta a sua energia numa coisa que é para ser um momento de prazer, de renovação, né? De você conseguir voltar para o seu ambiente de trabalho, até para você se entender, você conversar com as pessoas, hoje estou passando essa dificuldade, e aí entra essa questão, Firmino, que você estava falando, que às uhum. vezes acontece muito, que eu estava também mencionando aqui sobre o Cauã, pedir licença, entender o que está acontecendo, né? Isso vai acontecer quando a pessoa é jovem, quando é adolescente. O pai e a mãe vão abrir a porta, você está preguiçoso, você não está fazendo nada, você vive nesse quarto, nesse mundo, e etc., e não está fazendo nada, e não está fazendo. Não é a melhor forma.
Gente, não é a melhor forma de você É a motivar pior ninguém. delas, é a pior Por delas. mais que você tenha passado por esse tipo de comportamento, você sofreu com isso, você sabe que você sofreu, foi a forma que você passou, lamento, porque é lamentável, né, pela pessoa que aplicou isso. A gente Muito aplica obrigado. isso quando Eu normalmente te está agradeço, eu estressado, passei. Muito quando obrigado. normalmente está incomodado com alguma coisa, a gente faz isso, né? Mas a gente precisa evitar isso, porque isso é tóxico, isso leva para um lugar ruim, isso não é bom. A gente tem que fazer exatamente o que o Firmino falou, né? Entender, ouvir, conversar, puxar da pessoa, façam perguntas. A comunicação ela vem através da pergunta. Não se a gente outro dia estava mantendo falando sobre a ira, né? E o Firmino trouxe o exemplo é, trouxe o exemplo do exemplo que você precisa dar, né? Se você bebe todo dia, etc., seu filho daqui a pouco vai ficar sem rumo, irado com você, da mesma forma que você fica irado. Então, a mesma coisa você pode fazer trazendo perguntas para que ele consiga se entender, ele consiga se aprofundar nele, para entender a real motivação dele, né? Normalmente vai ser uma falta de motivação que vai fazer ele entrar nesse estado. Ele às vezes não tem tanta clareza dos objetivos dele, da identidade dele. Isso eu estou falando do mundo do adolescente, né? Então ele está trabalhando as questões dele, e se você, como adulto, não sabe, pô, quem vai saber, cara? Quem vai dar orientação para o teu filho ou para tua neta, para qualquer coisa? Então você também faz parte do problema, meu amigo. Desculpa, Sem dúvida. mas você faz parte do problema. Você tem que saber educar. Se você não teve a melhor educação, cara, corre atrás para dar isso, porque é isso que vai fazer diferença no futuro. Não é Busca você ajuda, nós trabalhar estamos aqui. 20 horas, 30 horas, porque só de trabalho você não cresce, não. Você tem que fazer outras atividades que vão valorizar o trabalho que você tem para você ter um resultado bom. E aí sim, você vai ter algo expressivo. E a educação é fundamental, né? Então Isso tem que aí. entender, tem que mostrar qual é o sondar, entender se a pessoa entende o que é propósito de vida, se ela tem clareza dos objetivos. Aí no trabalho, né? Falando do trabalho, Firmino. No trabalho é isso. Se você não tem uma cultura onde você orienta todo mundo para um lugar, né, para ter objetivos claros, metas claras, por que existe essa meta? Só ganância, só fazer, só pagar conta, etc. Não, seja transparente. A gente tem um propósito, né? Senão as pessoas acabam, a mente humana é assim. Ela precisa de dopamina, ela precisa de recompensa. Se a pessoa não vê recompensa de nenhum lado, financeira, motivacional, qualquer coisa intrínseca dentro dela, acabou, ela vai entrar no momento, e é exatamente o que a gente estava conversando, né, quando a gente resolveu fazer o tema, que é a Uhum. mola. A mola, ela tem a força elástica, né? Quem estudou física lá no colégio vai entender aí, e os físicos que estão ouvindo também. A força elástica é assim, você comprime a mola para ela dar uma propulsão maior, para ela ir para um lugar maior. Esse momento Uhum. de você comprimir é o momento de você. E aí as pessoas entendem que é pressão. Você bota pressão para. Não, não precisa ser essa pressão. Você bota pressão, força, bruta, pressão bruta em cima da mola. Não, se você bota pressão intelectual no sentido de sabedoria, de você respeitar o espaço, você mostrar, você fazer com que aquela pessoa seja conectada consigo e ela mesmo vá para frente, ela mesmo se projete, ela mesmo avance, as coisas mudam, porque você não vai precisar ficar botando pressão diariamente. Então você vai gastar sua energia tomando conta do seu negócio e não tomando conta ali das pessoas, como muitos empresários acabam fazendo, tem que tomar conta das pessoas que elas não estão nem sabendo tomar conta delas, porque ninguém soube dar o sentido para como se toma conta de você. As pessoas não Eu acho aprenderam que isso. é não reconhecer, né, Felipe? Eu acho essa coisa que você disse aí interessante das férias, eu penso nisso, long time, né? Assim, isso que você falou é verdade, vivi muito isso. Tanto que quando vai se aproximando do fim das férias, a gente começa a ficar ansioso, né? Porra, falta um dia. Me lembro, a gente estava em Prado, na Bahia, ou no Recife. Meu Deus, falta 2 dias. A gente começa a ficar assim, meio angustiado com a situação. Vai acabar minhas férias. Essa coisa, ela já é produto do, da forma, do modus operandi do ano inteiro de trabalho.
percebe? As férias não pode ser assim um nirvana suposto para a gente. O que vai mudar isso é justamente ter esse espaço de compreender essa música da vida, a musicalidade do trabalho, né? Onde a gente tem o silêncio da preguiça, do ócio. Né? Eu gosto mais do ócio. Rói esse osso aí que eu quero ver, eu quero descansar. Então, o que, que acontece? Quando você tem uma organização de trabalho, né? E da casa, como você falou, eu me lembro, eu quando adolescente, eu não deixo tocar a minha história, porque tem muita gente com história igual, ainda mais porque sou negro, né? É uma beleza no Brasil. Então, assim, eu me lembro, eu adolescente, eu sempre fui, sei lá, dizem que eu sou inteligente. Eu tenho um QI razoável, porque eu gosto do ócio, dizem eles que eu sou ocioso, porque primeiro eu queria fazer minha universidade, primeiro eu queria trabalhar, eu queria ter minha liberdade de fazer as coisas que eu gosto, como eu faço o que eu gosto. Eu consegui, eu consegui, eu venci, eu faço o que eu gosto, a minha profissão me enriquece. Então, mas acontece que existe, para você acessar um objetivo, existe um espaço onde você vai fazer muito sacrifício, onde você vai tolerar muita coisa, você vai interagir com pessoas. Cada pessoa é diferente uma da outra e com interpretação de vida diferente. E dependendo do ambiente maior onde você vive, que é um estado, um país, e voltando para esse núcleo familiar, ali também você vai ter ali os seus, os seus percalços. Porque a inveja, a competição, ela não está só na mídia, ela nasce dentro de você, dentro da tua casa, dentro da tua família. E eu me lembro, na época, o meu pai era um cara, eu já disse isso, repito isso, em homenagem a ele e a minha mãe, meus filhos têm que estudar. É assim, cara. Preciso estudar. E isso no meio onde eu vivi era muito complicado, porque a ideia é assim, você trabalhar, bota na fábrica, vai trabalhar. Tá? Meu pai, sim, tem que trabalhar, mas tem que estudar. Antigamente nem se perguntava, pegava, jogava lá Não, dentro já e botava para vai. trabalhar. E aí o que acontece? Como eu vivia numa casa, minha casa, por isso que eu me dou muito bem com o grupo. Eu adoro, eu amo cada daquelas pessoas que eu vivi quando era menor. Né? Minha casa era cheia de meus tios, já, acho que eu já falei isso em outra roda aí, tios, amigas da minha mãe, família. Porra, minha casa domingo era um barato, cara, parecia uma festa, era uma rave, era uma maravilha, né? Eu tinha perdas com isso, tive perdas, por exemplo. Ter meu quarto particular só tive depois que me casei. Acreditem aí, você que está reclamando que não tem quarto, não tem. Eu só tive um quarto meu quando eu me casei. Detalhe, tá? Preste bem atenção nisso. É claro que isso teve impacto em mim, mas, por outro lado, eu tenho um ganho. Qual o ganho que eu tive? Gente, eu conheci muita gente, eu ganhei muita coisa, entendeu? E foi legal, minha. Teve coisas boas, muito boas, esse contato. É para saber tirar o melhor de toda a situação, isso que a gente tem que fazer, né? Mas a questão da preguiça, eu era preguiçoso. Porra, preguiçoso, só vive estudando. Olha aí, meus tios, eu tenho um tio mais novo que eu, então você imagina um tio mais novo do que você. Você, você dito inteligente, gosta de desenhar, de escrever, fazer poesia. Porra, então você é um alvo interessante para ele dar porrada. E eu, então, recebi muita pancada das pessoas da própria família com relação ao meu futuro. Isso não vai dar para nada. Sei o que, não trabalha, volta a trabalhar, Joaquim, bababá, meu pai, Joaquim. Meu pai, não, meu filho vai trabalhar sim, mas ele vai estudar, tá? Ô, papai, muito obrigado. Então, o que eu quero trazer, chamar a atenção para essa questão da qualidade de vida que se tem e da hostilidade que existe entre as pessoas que dizem trabalhadoras, né, e as outras que elas colocam como preguiçosas. Na verdade, a gente falava disso nas outras rodas, que existe nós temos inveja do gordo que come bem, né? Porra, nós temos inveja também do cara que quer aproveitar o ócio. Porra, adoro Luiz Melodia cantando, que beleza! Adoro ver o Djavan cantar. Incomoda, né? Porra, incomoda, o cara só vive cantando. Esse é um artista. Mas ele só pode ser artista porque ele tem um espaço. E se deu um espaço para isso.
Tanto que o artista é o cara, realmente, o artista, ele dá para a gente uma outra conotação com relação a entender o que é ócio e o que é preguiça. Eles dá, aí a música, a gente está falando, né, o Felipe ele tomou esse caminho na música, para mostrar esse silêncio. A questão das férias cansativas, elas são reflexos do estresse do trabalho diário durante o ano inteiro. Porque a forma de trabalho e a forma do provimento que se dá, dos proventos que você recebe, eles não são adequados a uma vida feliz. Pô, pega um salário mínimo. Quando você enche um tanque de um carro, vai a metade do salário mínimo de um cara. Isso é um absurdo. Precisamos corrigir isso. Nós estamos na Nova Grécia. Então, isso certamente uma pessoa. E aí, no trabalho, você vai notar isso na empresa, em casa também, né? Quando a casa não tem essa harmonia que o Felipe falou aí, né? Cada um fica no celular e não sei o quê. Esse isolamento que se faz é um ato falho de represália a esse ambiente nocivo, que é pior do que o que se diz. Bom, quando você está bem, quando você está com a tua mulher, quando eu estava com a minha deitado na rede, com meu filho andando na minha barriga, né, onde eu vi alguém falando, acho que foi um paciente meu, não sei quem, foi um paciente meu que disse que o filho estava andando em sua barriga, eu lembrei do Ramon andando em sua barriga quando eu estava lendo o Jornal do Brasil. Você percebe? É um lugar, esse é o doce ócio. Esse ócio que os sábios dizem. Você precisa ter um espaço. Por que trabalhar 8 horas? É uma questão interessante. O Brasil vai ficar mais rico trabalhando 8 horas? É a boa 12? notícia sobre isso, hein? Saiu uma Diga. matéria recentemente. Eu sempre falei isso. As pessoas confundem, né? Elas acham que se a pessoa trabalhar muito, trabalhar 24 horas, o resultado vai ser melhor. Pelo contrário, na verdade, a preguiça, ela se manifesta de uma forma de autopreservação. Ela fala assim, ó, Ela é o. seu corpo, normalmente, eu não sei se o pessoal que está ouvindo sabe, quando você tem o cansaço mental, você já gastou toda a sua energia física, tá? Sua energia mental, ela é a última a ser consumida. Então, Verdade. normalmente, você, por exemplo, se você não tem uma atividade física, um trabalho físico, seu trabalho é muito mental. Só que mesmo ele sendo mental, tem que decidir muita coisa, muita decisão. Ele está gastando a sua energia física. Depois você tem uma saturação mental. E aí a preguiça ela tem que existir. Se ela não existir, e é esse tempo, que aí é a matéria falando sobre trabalhar 6 horas, eu sempre falei isso. Se você trabalha 6 horas, o dinheiro, na verdade, ele vai ser triplicado. Porque as pessoas com dinheiro no bolso, elas gastam. Então, ela tem mais tempo para gastar. Então, tem mais tempo para o dinheiro E rodar ser em feliz, né, várias mãos no cara? mercado. Ser oito feliz. horas, a pessoa, mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar, já era. Antigamente, a gente 12 trabalhava horas. 12 horas, 10 horas, 8 horas. Agora, essa é uma matéria que a gente vai trabalhar 6. Tem países já implementando isso, que estão trabalhando 6 e estão tendo resultados significativos. Aí, o mais incrível foi ouvir nos comentários as pessoas falando: essa geração ela não quer trabalhar, eles não sabem o que é isso. Essa geração ela quer mole, porque eu trabalho 8 horas, porque isso, porque aquilo. Não, gente, as coisas estão evoluindo. Você trabalha, poxa, vocês tiveram que trabalhar muito, os outros tiveram que trabalhar muito, não tinha tanto recurso tecnológico, vamos tentar ampliar a nossa visão. Tem coisas que a própria tecnologia já vai fazendo e a gente consegue concentrar nossa energia em coisas mais importantes, né? A gente consegue otimizar o tempo. Então, tem vários aspectos para ser analisado, não só essa geração é preguiçosa, né? Essa geração não Isso é quer um nada, vai absurdo. trabalhar 6 horas, porra, não sei o quê. Então, não é assim. Vamos Isso é um ampliar, vamos absurdo, aumentar a nossa cara. cosmovisão para entender isso. É uma notícia maravilhosa. Eu fiquei muito feliz. Eu Ah, acho. pô, que Fico bom. feliz. Isso é uma briga, a gente teve isso no Ministério da Saúde, brigamos muito, e hoje a gente consegue, né? Os psicólogos, o assistente social, as enfermeiras, O importante é dar e os resultado, né? auxiliares. A gente hoje conseguiu, né, essa conquista das 6 horas, que são, né, 30 horas semanais, né? Que é uma coisa que na França já é antigo, cara. Inclusive aquele interregno que você tem na hora do almoço, dá uma descansada. Isso é importantíssimo. Aí, não, não, mas eu trabalhei pra caramba, dei book, tá? Fez esse mundo porcaria que a gente tem. O mundo está uma porcaria, porque a gente trabalhou muito com fito na materialidade e esquecemos que nós não somos só matéria. Aliás, a Excelente. matéria, O que Einstein você colocou muito começou bem, falando, ela né, é Firmino? espiritualidade
manifestada concretamente. Então, a gente precisa, o ser humano precisa, o ócio. A gente está fazendo a defesa. Já disse para vocês que não existe preguiça, né? Eu estou com o dedo, eu estou tranquilamente com ele. É uma invenção, é uma das invenções, né, do poder para que mantenha a mesma casta de escravo trabalhando. Né? E olhe bem, quando você não toma. Hoje nós temos muitos empreendedores, né? Tá havendo uma mudança no mercado mundial, que as pessoas estão criando mais coisas. Né? Isso que o Felipe falou, a tecnologia está facilitando, está abrindo um espaço maior, e há lugares em que hoje a própria, digamos assim, a oferta de produtos vem de uma própria comunidade. A gente tem esse poder. Eu não preciso de alguém para me mandar fazer absolutamente nada, percebe? À medida em que eu tenha, então, a liberdade de construir a minha vida, a partir do momento que eu não preciso. Porque aí entra a questão que a gente falava no início, Felipe, que é a dependência. Nós vemos muito dependente. E essa dependência ela é mantida. E alguns espertos da mídia adoram a dependência. E eles. Aí tem, né? Tem conta, claro, não sei o quê. Tem uma porrada de liames, de correntes a nos segurar. Claro que isso tem, claro, nosso consentimento. Mas o que é importante, quando a gente desmistifica a questão de colocar o ócio, o momento que você tem um pouco para você respirar, né? E de tirar dele essa alcunha de que é vagabundagem, você começa então a valorizar um espaço. Você ficar com teu filho, hoje nós conquistamos isso, a mãe fica mais. Até o pai, nós temos isso. Você vai ter lá um tempo para ficar com teu filho, que não era. Como não? Cara, o pai é importantíssimo, principalmente porque você tem que considerar, por exemplo, a tua mulher, que tem a história de cada um. Além da história, tem uma coisa da individualidade de cada pessoa. Cada pessoa é como uma flor de manifestação diferente. Cada pessoa é diferente. E a gente precisa dar um tempo para que a pessoa se mostre. Então, uma mãe pode ter, sim, até pela história dela e até por ela mesmo, pela essência dela, mesmo que tenha tido uma família legal. Aliás, uma família legal também dá a possibilidade de ter distúrbios, porque quando você está com alguém que você ama, você até pode fazer um charminho, que eu confio. Eu brincava com a minha mulher, né? E aí eu confiava nela, cara. Eu podia me jogar no colo dela, ficar deitando, não vou lavar louça nenhuma hoje. Pô. E ela me dava essa colher, porque havia. Quando você. Isso, um Troca, né? empresário que saque isso. Como é importante você estar acompanhando, facilitar aqui na tua empresa. O cara goste de trabalhar lá, que você tem um respeito por ele. O que a gente tem visto hoje nas indústrias, no mercado, é que hoje o cara virou um peão que se movimenta, ele Fantoche. não tem vida. Ele não tem vida, aí corre. Não. E aí está em cima exigindo. Você não pensou, ele tem filhos, a mulher pode estar grávida, a mulher pode estar com câncer, pode estar com a família em transtorno, entendeu? Ele pode estar com a prestação da casa atrasada, ele pode não estar podendo pagar o aluguel. Isso tem que ser colocado no bolso. E ele, inclusive, a gente tem que levar isso para os nossos deputados, vereadores, que são, de certo modo, o nosso braço lá no Congresso. Porque não é essa questão, você quando vai votar, não vou votar, porque fulano é legal. Não, não tem legal. Como diz um amigo, legal deixa. Então deixa furo. Né? Então, não, vamos conversar, ver qual é, o que ele quer. Ele realmente respeita o tempo da tua vida, a qualidade da tua vida. O que ele acha de você trabalhar 12 horas? Porra, trabalhar em dois. Eu tenho amigas que trabalham em 2, 3 hospitais. Porra, tá morta, cara. Tá gorda. E tá neurótica. E até que caia. E é preciso que a gente encontre uma forma, e a gente vai ter que dividir riquezas, né, cara? A gente vai mexer, porque é interessante. Para a usura, é muito interessante ter uma organização onde você tem a opção de zebrinhas quietinhas. Então é isso, gente. Olha, não existe preguiça. O que existe é uma tentativa de manter essa tal preguiça para o uso de poder. Na verdade, existe uma necessidade de um ócio, é salutar você ter um espaço para o lazer, para o prazer, e mesmo dentro do trabalho, no espaço que você trabalha 8 horas,
É preciso que lá se construa um espaço onde tem um lugar lúdico de jogos, para que a pessoa se sinta que a casa da gente acaba sendo um emprego, porra. São 6 horas da tua vida dentro de uma empresa, porra. E 2 para ir e voltar, 4. Você tem 6, são 10 Já vai horas. ser 10 horas. 10 horas, cara. Porra, e quando eu dou 8, são 12, é É metade do aquela velha dia. história assim, né? Você vive a sua vida, são 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e 8 horas. Só que essas 8 horas você não Mentira, tem. essa, essa, Duas essa horas para ir, duas matemática aí horas para não voltar, bate. 4 horas. Você tem 4 horas para escovar o dente, tomar um café. Então, na Não, verdade, essa matemática não bate, né, Felipe? essa Já levei divisão tá 4 horas errada, né? aqui, cara, uma quarta. 4 horas para atravessar a ponte. Você imagina, pô, se você trabalha 8, leva umas 4, levou 2 para aí, são 6. Você trabalhou 14 horas, em casa Na morto. verdade, eu acho que é porque a gente já chegou no final aí da roda, mas Uhum. a gente tem que pensar o seguinte: a preguiça, como o Firmino trouxe, ela tem uma questão de poder, né? De disputa de poder. Na verdade, com a riqueza, não riqueza, mas a ganância. Então, a ganância ela vai fazer com que a gente não respeite o outro, atropele o outro e atropele essa parte do bem-estar do outro. E o importante é não adianta você ser rico e perder sua vida. Adianta você ser rico e ter bem-estar. Né? Não adianta você trabalhar em 10 empregos e a sua saúde está indo embora. Não Vamos adianta ver. você estar em milhões de lugares trabalhando 24 horas, sendo que o seu relacionamento com seu filho está ruim, seu relacionamento com sua esposa está horrível, seu relacionamento com todo mundo está horrível, você vive estressado, está bebendo, está fumando, está não sei o quê, não está cuidando da sua saúde, você está se matando aos poucos, em conta É, gotas, autoextermínio, isso mesmo. infelizmente. Então, vale a Isso pena a mesmo. gente entender. Aprofundar, tem que aprofundar mais. A preguiça é um tema sensacional aí. Dá para fazer 10 mil rodas de preguiça. Mas, só para finalizar aqui, se você é empresário, né, se você trabalha numa instituição de ensino, se você está acompanhando o nosso trabalho, se você tem gostado dos conteúdos que a gente tem abordado aqui, a gente tem diversos conteúdos para levar para a sua empresa, para levar para a instituição de ensino. Faz contato com a gente. Né? Se você está aí, por exemplo, é, no nosso Instagram, ouvindo a gente, você quer fazer contato, você está precisando de uma ajuda no âmbito familiar, no âmbito pessoal, faz uma mentoria comigo, faz uma consulta com o Firmino. A gente vai com certeza poder te ajudar. Mostrar para você que dá para sair desse ponto A e ir para o ponto B. A gente Sem dúvida. precisa, na verdade, eu e Firmino somos pontes do conhecimento, somos curiosos, estudamos constantemente e distribuímos isso a fim de facilitar a vida de outras pessoas, né, Firmino? É apenas Sem isso. dúvida. Façam contato com a gente, tá? Espero que vocês Olha, tenham estou à sua gostado aí da roda. disposição. Obrigado, Firmino. Gente, um abraço, muita luz para você. Obrigado, Evandro e a Sônia, pela colher de chá. Muita luz, gente. O bom ócio ajuda a gente a criar. Vamos criar uma vida melhor. Namastê, muita luz para vocês.